Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tópico muito importante do nosso direito, o direito real de habitação. É um nome que pode parecer complicado, mas, na verdade, é um mecanismo legal pensado para proteger a família justamente naquele momento de maior vulnerabilidade. E a questão central é essa, né? Perder um parceiro já é uma dor gigantesca. E, em meio a tudo isso, ainda surge aquela incerteza, aquela angústia sobre o futuro do lar. É por isso que a gente precisa entender o que a lei tem a dizer sobre essa situação. A situação é extremamente delicada. Depois que um cônjuge ou companheiro falece, a pessoa que fica enfrenta não só o luto, mas também essa preocupação real, sabe? A preocupação com a estabilidade e a segurança da sua própria casa. E o ponto-chave é exatamente este. A lei não é omissa. Pelo contrário, ela se antecipa a essa situação de fragilidade e oferece uma ferramenta de proteção muito poderosa para garantir que o lar da família seja preservado. E que ferramenta é essa? Bom, vamos conhecer agora esse verdadeiro escudo protetor que a lei oferece. Ele se chama Direito Real de Habitação. Bora entender como ele funciona e para quem ele se aplica. Essa definição é o coração de tudo. É uma garantia que vem direto da lei, um direito que a gente chama de ex lege. E o que isso significa na prática? Significa que, se os requisitos estiverem lá, o direito é automático. Não precisa pedir favor a ninguém, nem mesmo a um juiz. A própria lei já protege a moradia. A primeira característica, que é fundamental, é que esse direito é vitalício. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em regra, ele dura a vida inteira do beneficiário. Só acaba quando essa pessoa também vier a falecer. A segunda característica é gratuito. Isso é muito importante. Os herdeiros, que agora são os novos donos do imóvel, não podem, de jeito nenhum, cobrar aluguel ou qualquer tipo de pagamento de quem ficou morando na casa. E a terceira é um direito personalíssimo, ou seja, ele é exclusivo daquela pessoa. O imóvel não pode ser alugado, não pode ser emprestado nem vendido para mais ninguém. O objetivo é bem claro: garantir a moradia do parceiro sobrevivente e não virar uma fonte de renda. Certo, então quais são as condições para ter acesso a essa proteção toda? Vamos ver agora as chaves que abrem essa porta. Basicamente, são 3 chaves. A primeira, existia um casamento ou uma união estável. A segunda, o imóvel era de fato a casa onde o casal morava. E a terceira, esse imóvel fazia parte da herança deixada pela pessoa que faleceu. Agora, olha que interessante isso aqui. Houve uma grande evolução na interpretação da justiça. Antigamente, a regra era super rígida. Só valia se aquele fosse o único imóvel da herança. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entende diferente. Mesmo que existam outros bens, o direito de morar no lar da família é garantido. A proteção humana ficou acima da contagem de patrimônio. E essa citação do STJ mostra perfeitamente o porquê dessa mudança. O tribunal reconhece que um lar é muito mais do que só paredes e um teto. É um lugar de memórias, de vínculos afetivos. E a lei existe para proteger essa conexão, principalmente num momento tão difícil. Ok, vamos agora para a parte mais prática. Como é que esse direito funciona no dia a dia? Vamos tirar algumas dúvidas que sempre aparecem. Temos aqui 3 regras bem diretas. Primeiro, não importa qual era o regime de bens do casal, separação total, comunhão parcial, não faz diferença, a proteção vale. Segundo, esse direito é um plus, um bônus. Ele não é descontado da herança que a pessoa já receberia. E terceiro, e isso é crucial, o uso é exclusivo. Os outros herdeiros não podem simplesmente decidir morar junto no imóvel. Ah, essa pergunta é clássica. Se morar na casa de graça, quem é que paga as contas do imóvel, como o IPTU e o condomínio? A resposta é bem clara. A responsabilidade é de quem está usando o imóvel. Pensa assim, a gratuidade é como se fosse uma isenção do aluguel. Mas as despesas de manutenção, como IPTU, condomínio, luz, água, essas contas continuam sendo de quem mora lá. É a mesma lógica de quem tem o usufruto de um bem. Pode usar, mas tem que cuidar das despesas. Para a gente entender de verdade a importância desse direito, é preciso olhar para os princípios por trás dele. Não é só uma questão de dinheiro ou de propriedade, tem valores muito mais profundos envolvidos aqui. São basicamente 3 pilares. O primeiro é a dignidade da pessoa humana, que garante um mínimo de estabilidade no meio do caos do luto. O segundo é a concretização do direito à moradia, que está lá na nossa Constituição. E o terceiro é a solidariedade familiar, ou seja, o direito de propriedade dos herdeiros dá um passo atrás temporariamente, para amparar um membro da família que precisa.
E essa frase resume perfeitamente a essência da lei. A proteção não é só sobre o teto, ela protege a dignidade e os laços emocionais que fazem de uma simples casa um verdadeiro lar. No fim das contas, fica claro que o direito real de habitação é muito mais que uma regra fria de inventário. É uma salvaguarda para a memória, para a estabilidade e, principalmente, para a dignidade. Garante que, em meio à dor da perda, a pessoa não tenha que sofrer também a perda do seu lar. É, sem dúvida, um direito que protege aquilo que a gente constrói de mais valioso, as nossas memórias.